É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E foi legal que cada um de nós está falando sobre um tema específico. Eu vou falar sobre educação, que eu trabalho muito com educação. E eu vou falar sobre educação e crescimento com justiça social. É, Bom, então, enfim, a gente está usando isso ou não? É meio fake. É fake, né? Então, toda vez que eu fizer assim é para passar. Bom, então, educação tem esse papel, que é uma síntese, que é uma variável fundamental. Eu acho que todo mundo concorda. Por quê? Porque a educação afeta a produtividade, as pessoas se tornam mais produtivas, suas empresas se tornam mais produtivas, e isso aumenta o crescimento econômico. E, além disso, as pessoas mais educadas ganham uma remuneração maior no mercado de trabalho. E como geralmente as pessoas que se educam depois são as pessoas de famílias mais pobres, isso reduz a desigualdade e a pobreza. Então, a educação tem ganhado muita importância no Brasil nos últimos anos, tendo em vista seu duplo efeito, que gera crescimento econômico via aumento da produtividade e reduz a pobreza e a desigualdade, porque geralmente, novamente, são as famílias mais pobres, os filhos das famílias mais pobres que se educam depois nos processos históricos do país. E aí você consegue reduzir a pobreza e desigualdade no longo prazo sem necessidade do Bolsa Família, que, como a Cecília mostrou, é um ótimo programa, bem focalizado, tem efeitos importantes. Mas no longo prazo, o principal sucesso do Bolsa Família vai ser quando não for mais necessário esse programa e as pessoas, através da educação e capital humano e saúde, consigam se inserir no mercado de trabalho e quebrar esse círculo vicioso de pobreza intergeracional. Então, acho que há pouco debate sobre isso, que a educação é fundamental em todos os países. Bom, a desigualdade ainda é muito elevada no Brasil, acho que isso o PB e a Marta já falaram, né? Mesmo que tenha reduzido a desigualdade, que eu vou mostrar, ainda continua, o Brasil tem um Gini de 50, né, que é bastante elevado, e a sociedade brasileira é muito desigual. Eu acho que isso, todos nós que moramos no Brasil sabemos que tem uma estratificação muito grande, você tem uma diferença salarial enorme, entre brancos e negros, e até entre homens e mulheres, e famílias muito ricas, e muitas famílias muito pobres. É uma sociedade extremamente desigual, e há muito tempo o Brasil é assim, né? Isso a gente sabe disso. E uma das razões para isso é que o país se esqueceu da educação. Então, se você olhar do ponto de vista histórico, com dados que é sempre bom lembrar, essa é a taxa de analfabetismo comparando Brasil, Argentina, Estados Unidos e Espanha. Então, em 1900, se você for olhar historicamente, quase 70% da população adulta brasileira era analfabeta, o que é impressionante. E se você for olhar para 1950, 50%, esse é um número legal, 1950, 50% dos adultos ainda eram analfabetos no Brasil. Se você comparar com os Estados Unidos, que está aqui, em 1900, somente 10% da população americana era analfabeta. E esse número foi se reduzindo a zero, obviamente, né? Se você comparar aqui a Argentina, que tinha 50% de analfabetos em 1900, rapidamente se reduziu para 10%, e a Espanha, que tinha um nível parecido com o Brasil, também se reduziu rapidamente. E o Brasil demorou muito tempo para reduzir isso, né? Então, essa é a nossa principal falha, eu acho, né, como sociedade, historicamente. Então, a gente deixou para trás uma grande parcela da população sem educação, basicamente analfabetos, especialmente os negros e mulatos, ao longo desse processo histórico. E daí se resultou uma desigualdade muito grande, uma pobreza muito grande, alta criminalidade, tudo é reflexo desse erro da sociedade, que foi não ter investido em educação. Tá? Uma outra maneira de ver isso é a falha de universalizar o ensino médio. Em outros países, Estados Unidos e Europa, aconteceu o que eles chamam de The Great Leveling Up, ou seja, eles conseguiram trazer grande parte da população jovem para concluir o ensino médio. Então, se a gente for olhar aqui os Estados Unidos, em 1940, somente 25%
dos adultos tinham ensino médio. Em 1970, já 50% nos Estados Unidos. Então, metade da população tinha ensino médio em 1970. Olha o Brasil aqui. O Brasil é 2%, o azulzinho, né? 2, 3, aumentou um pouquinho para 4%. Então, é muito pouco. E se você for pensar em ensino superior, é basicamente zero até 1960, e tem 1, 2% até 1970. Então, você compara o Brasil, que tem uma parcela muito baixa com ensino médio, de 4, 5%, com os Estados Unidos, que tem 50%. Eu acho essa comparação bastante clara para mostrar como a gente falhou em termos de expansão da educação no Brasil, em termos históricos, né? Agora, também não adianta ficar só chorando o passado, a gente melhorou muito desde os anos 90. Então, o que os Estados Unidos fez ao longo do século XX, a gente foi fazer a partir de 1990. Que aí os anos médios de estudo passaram de 6 anos para um jovem de 22 anos de idade, de 6 para 10. Então, basicamente, em 1992, um jovem de 22 anos só tinha um ensino primário completo. É isso. E, em 2015, ele já tem quase um ensino médio completo. Então, você teve uma expansão educacional muito rápida e muito relevante nos últimos 25 anos no Brasil. E isso foi uma das causas para a redução da desigualdade. Por quê? Aqui a gente tem muitas linhas, mas eu vou focar em algumas. Essas linhas aqui mostram o diferencial de salário entre uma pessoa que tem uma educação mais alta e uma pessoa que tem uma educação mais baixa. Tá? Por quê? Porque a educação aumenta o salário das pessoas, né? Só que, quando você expande a educação, os diferenciais de salário caem pela lei da oferta e da procura. Quando tem pouca gente com... Por exemplo, vamos ver um número aqui, 1992. Qual era o diferencial de você ter o primário completo? 120%. Por quê? Porque pouca gente tinha o ensino primário completo. A hora que você começa a expandir a educação, o diferencial começa a cair. E agora está em 40%. Da mesma forma, com o ensino médio, que é o verdinho aqui, era 40% nos anos 2000. Agora está em 20%. E assim por diante. O que aumentou no Brasil é o diferencial de ter ensino superior, que aumentou até os anos 2000 e de lá para cá está parado, e a pós-graduação, que continua aumentando. Então, deu para perceber? Assim, tudo regulado pela lei da oferta e da procura. Quando você expande o ensino primário, o diferencial do ensino primário cai. Quando você expande o ensino médio, que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, o diferencial do ensino médio cai. E assim por diante. Tá? O único que está aumentando agora é a pós-graduação. A hora que você expandir a pós-graduação, o diferencial da pós-graduação vai cair também. Então, basicamente, uma parte importante da queda da desigualdade no Brasil ocorreu devido a essa queda dos diferenciais de salário associado à educação, que, por sua vez, decorre dessa evolução educacional, aumento educacional que a gente teve desde os anos 90 até agora. Tá? Então, esse é um fator importante para a gente levar em consideração. Se a gente expandir mais o ensino superior, mais rapidamente, o diferencial de ensino superior também vai cair. Tá? Aqui no Brasil isso funciona claramente. Tem vários gráficos mostrando que toda vez que você expande um ciclo, o diferencial daquele ciclo cai. Tá? Então, esse fator é muito importante. E aí é um gráfico parecido com o que o Sérgio mostrou. Você vê essa redução da desigualdade de renda aqui, tanto na renda familiar per capita como na renda do trabalho. Tá? E parte disso, eu tenho uns artigos mostrando, vem dessa queda do diferencial de salário por educação. Tá? Mas resta um desafio, que esse aumento educacional não aumentou a produtividade do país. Se a gente for comparar aqui a história do Brasil e da Coreia, por exemplo, é interessante. História econômica do Brasil e da Coreia em um slide. Em 1965, essa aqui é os nossos anos de estudo, e aqui é a produtividade. De 1965 a 80, quer dizer, eu nasci aqui, né? De 1965 a 80, a gente dobrou a produtividade sem mudar a educação, que foi o quê? A época do milagre econômico, dobramos a produtividade, o Brasil é o país do futuro. Só que, como a gente viu, a gente esqueceu da educação. Né?
E de 1980 a 2010, a gente triplicou a educação sem aumentar a produtividade. Então, ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Ao contrário da Coreia, que foi aumentando a educação e a produtividade. Então, aqui em 1965, a Coreia tinha uma produtividade igual à do Brasil. E olha o que aconteceu. Agora, a Coreia tem uma produtividade muito superior ao Brasil. Então, a Coreia conseguiu aumentar a escolaridade e a produtividade. E o Brasil nunca conseguiu conciliar as duas coisas. Quando ele aumentou a produtividade, ele não aumentou a educação, e quando ele aumentou a educação, ele não aumentou a produtividade. Então, isso acho que deixa claro os desafios, né, para o próximo governo, tentar conciliar as duas coisas, né. E uma das maneiras de fazer isso, eu acho, é melhorar a qualidade da educação, que é um ponto fundamental. Então, isso falta a gente fazer. Se a gente olhar aqui o PISA, que mede a qualidade da educação em diferentes países, isso aqui é a porcentagem de alunos que está abaixo do nível 2. O nível 2 é o nível básico, assim. Abaixo do nível 2 tem o nível 1 e tem um abaixo de 1. Tá? O que acontece com o Brasil? 70% dos nossos jovens estão com uma qualidade abaixo do nível 2. Tá? Então, eles não têm o mínimo no PISA. 70%. E o pior é que grande parte, se não quase todos os futuros professores estão nessa faixa, que é abaixo do nível 2. Então, esse é um desafio impressionante. Quer dizer, vários estudos mostram, por exemplo, no Enem, que os jovens que dizem que querem ser professores têm os desempenhos mais baixos na prova do Enem. São eles que querem ser os professores. E aqui tá, eles estão entre os 70% com pior desempenho. Então, o nosso grande desafio é como fazer com que a qualidade do ensino básico melhore para que esses jovens que vão ser professores consigam ter conhecimento de matemática, português, leitura e ciências para ensinar os alunos no futuro, né? E aí a gente vê outros países latino-americanos, como Chile e México, 50% está abaixo do nível 2. Aqui é o CDE, 20%, os Estados Unidos, 20%. Quer dizer, o aceitável seria pelo menos 50%, se a gente achar que México e Chile são bons exemplos, ou 20%, se a gente achar Portugal, Estados Unidos e a média da OCDE for um bom exemplo. E aqui você tem Finlândia e Coreia, que somente 10% dos alunos estão abaixo desse nível 2, e Xangai, na China, também, que é 10%. Tá? Então, o tamanho do nosso desafio está aqui, né? Basicamente comparar o Civerde com esses países que estão na fronteira. Então, dificilmente, sem melhorar substancialmente a qualidade da educação, a gente vai conseguir melhorar a produtividade e, sem isso, fica mais difícil reduzir a desigualdade também. Tá? Porque, obviamente, tem muita desigualdade nesse gráfico, né? Tem muita gente que estuda em escolas privadas, que tem uma qualidade da educação bem maior do que nas escolas públicas, por exemplo, né? Então, você tem um desafio muito grande de melhorar a qualidade da educação. Tá? Ao longo do tempo, o que está acontecendo? Aqui é a proficiência, a nota dos alunos. A gente tem um dos melhores sistemas de avaliação educacional do mundo. A gente sabe todo mundo, as notas de todos os alunos, todas as séries, tudo comparável ao longo do tempo. Só falta a gente usar isso para melhorar a qualidade da educação. Mas o diagnóstico está perfeito. Então, aqui você tem, na quinto ano, o que aconteceu com a nota dos alunos? Está aumentando no quinto ano. Tá? Então, essa é uma ótima notícia. Esses efeitos, isso parece resultar do aumento do acesso à pré-escola e da educação das mães, que melhorou muito. E a educação da mãe é muito importante para o aprendizado do filho. Tá? Então, a gente vê no quinto ano melhorando. No nono ano, caiu e depois aumentou um pouquinho. E no terceiro ano do ensino médio, a nota só caiu, desde 95 até 2015. Então, e essa é a idade mais ou menos que os jovens fazem o PISA, né? Então, a gente tem um grande desafio no ensino médio. As notas do nono ano estão quase alcançando do terceiro ano do ensino médio. Está certo que é uma geração diferente, né? Mas o nosso principal problema de educação no Brasil hoje é o ensino médio. Quer dizer, como fazer com que esses jovens aprendam alguma coisa, basicamente. Tá? Porque esses avanços que a gente está observando no quinto ano não estão aparecendo no terceiro ano do ensino médio. Tá? Eles aparecem um pouco no nono ano, mas no ensino médio está estagnado. Então, a reforma do ensino médio é uma oportunidade importante para a gente discutir, oferecer alternativas para os jovens, diminuir a evasão e tentar, sem gerar desigualdade. É importante, na reforma do ensino médio,
que ela não gere desigualdade. Escolas que só oferecem ensino técnico, escolas que só oferecem humanas, exatas. Mas, se for bem implementada, é uma oportunidade para a gente tentar melhorar esse quadro, que é muito triste, na verdade. E eu acho que, se a gente for pensar em desigualdade de maneira mais geral, a gente tem que começar desde cedo. Então, o conceito principal, a meu ver, é o de igualdade de oportunidades. Então, todas as crianças nascidas no Brasil têm que ter as mesmas oportunidades na vida. Eu acho que esse é o conceito central. Não interessa se ela nasce em Moema, aqui em São Paulo, ou numa favela, ou na zona rural, ela tem que ter a mesma oportunidade de se desenvolver plenamente, ou seja, de ter direito à saúde, educação, para que ela possa fazer suas escolhas na vida, que é o que a Amartya Sen falava. Tá? Esse é Development as Freedom. Né? E no Brasil, obviamente, isso não acontece. Né? Dependendo de onde você nasce, você tem oportunidades completamente diferentes na sua vida. Tá? Na maternidade, quando você abre o olho, se a criança pudesse pensar, ela já saberia qual vai ser o futuro dela, dependendo de onde ela nasce, de que região, e assim por diante. Tá? E um foco importante é na primeira infância. Por quê? Porque problemas na infância geram uma série de problemas que vão se acumulando ao longo da vida. Então, tem toda uma literatura recente que mostra que o desenvolvimento infantil é uma das áreas com maior retorno social, o foco no desenvolvimento infantil é uma das áreas com maior retorno para a sociedade. Muitos estudos do Heckman, né, que é o Prêmio Nobel de Economia, enfatizam que as políticas públicas devem focar muito nessa fase, nas crianças. Por quê? Olha, é óbvio que e tem vários estudos mostrando, interdisciplinares de várias áreas, que as crianças que estão num ambiente desfavorável, em situações de estresse, elas vão perdendo sua capacidade de se desenvolver plenamente. E aí, quando ela chega na escola, ela já tem muitas deficiências, não consegue acompanhar o ensino, começa a repetir de ano e depois evade da escola e sai. Então, depois você vai ter que fazer um monte de políticas para tentar remediar todos esses problemas. Ao passo que, se você gastasse dinheiro antes, para prevenir, você teria um retorno social muito maior. Né? Então, acho que fica um desafio aí, dentro desse debate, né, do que fazer no futuro, que é ampliar o foco na primeira infância, em políticas públicas na primeira infância. Tá? Que o Brasil tem acordado para isso, mas ainda não é um consenso nos programas dos partidos e tudo. Educação agora já é um consenso, né? Apesar de a gente não saber ainda direito o que temos que fazer para melhorar. Mas a primeira infância está entrando agora na agenda e eu acho que é muito importante. Tá? Então, por exemplo, a loteria da vida, que eu chamo, que eu acho que é importante. O que é a loteria da vida? Dependendo de onde você nasceu, suas chances de sucesso são radicalmente diferentes. Tá? E isso é uma loteria, não é mérito, é sorte de você nascer numa família mais rica ou mais pobre. Tá? Só que isso vai determinar seu futuro. Então, se você, aqui, por exemplo, em Pelotas, que nós temos esses dados longitudinais que seguem as crianças ao longo do tempo, você vê que apenas 8% das crianças nascidas em 93, a mãe tinha ensino superior. E 28% a mãe tinha ensino primário. Tá? E 46% a mãe tinha de 5 a 8 anos de estudo. Então, vamos comparar essas crianças que nasceram aqui nas mães com ensino primário, vamos chamar de analfabetas, e as mães que tinham ensino superior. Tá? Pode passar, por favor. Então, por exemplo, aqui são as mães com ensino superior. Número de exames pré-natal, consultas pré-natal, né? 10. Nas mães com ensino primário, 6. Fumantes, 21% nas mães com ensino superior, 42% nas mães com ensino primário. Então, isso é durante a gravidez, antes do parto, tá? Que a gente observa todos esses dados. Olha a situação dos jovens aos 15 anos. Mãe com ensino superior. Qual a porcentagem que já tinha repetido de ano? 18%. Mães analfabetas. 81% já tinha repetido de ano. Trabalhavam. Mães com ensino superior. 8%. Mães analfabetas. 28%. Isso é um filminho, entendeu? Você vê na gravidez, aí vê, a gente tem dados em todas as etapas da vida desses jovens. Vamos ver aos 18 anos. Mães com ensino superior, qual a taxa que tinha saído da escola? 16%. Mães com ensino primário analfabetas, 59% já tinham saído da escola. Qual a porcentagem que já está na faculdade? Mães com ensino superior,
48% dos filhos aos 18 anos já estavam na faculdade. Mães analfabetas, 2%. Então, acho que isso fica bastante claro a desigualdade do país, né? Quer dizer, quem deu a sorte ou azar de nascer em uma dessas categorias, lá para frente vai ter toda essa diferença de resultados. Então, isso é que eu chamo da falta de igualdade de oportunidades, né? E é isso que a gente tem que resolver no Brasil, porque tem efeitos muito grandes também sobre a produtividade. Por quê? Porque quem nasce aqui sabe que vai ter poucas chances lá na frente. Então, o investimento, o esforço tende a ser menor do que quem nasce ali. Tá? E, da mesma forma, não é o tema aqui, mas falta igualdade de oportunidades entre empresas também, que você tem algumas empresas muito favorecidas e outras pouco favorecidas, né? Até com políticas equivocadas do passado recente. Então, você tem que ter igualdade de oportunidade entre pessoas e também entre empresas, para aumentar a produtividade do país, né? A grande questão é que é difícil melhorar a qualidade da educação. Então, não é só colocar dinheiro. Esse gráfico aqui mostra os gastos por aluno nesse eixo e a nota de matemática nesse eixo. E não tem uma relação clara entre gastos e proficiência. Então, eu até gostaria, esperaria que fosse uma relação positiva, porque a gente sabe que é só falta de recursos. Gastando mais, você vai ter mais nota, mas, infelizmente, não é o caso. Tá? Municípios que gastam muito têm uma nota muito parecida com municípios que gastam muito pouco. Isso é dentro do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, isso torna o problema de melhorar a qualidade da educação muito difícil, porque tem a ver com gestão, tá? Com o modo como você gasta os seus recursos, e não necessariamente só colocar mais dinheiro no sistema. Tá? Mas temos boas notícias. Por exemplo, Sobral é um caso de sucesso impressionante na educação. Então, Sobral é o município lá no Ceará, né? E se a gente for olhar a nota do IDEB de Sobral aqui, em 2005, a nota era 4, a mesma nota do Brasil. Tá? Olha o que aconteceu entre 2005 e 2013. A nota de Sobral foi aumentando, 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 ultrapassou as escolas privadas de São Paulo, e atualmente está em 8, em 2015 está em 8,6. Quer dizer, basicamente, os meninos de Sobral, do quinto ano, estão gabaritando todas as provas de matemática e português. Não tem mais. Daí a prova Brasil, beleza, eles gabaritam tudo. E aí o Ceará tem aumentado um pouco também, convergiu com o Brasil, mas eu acho que é importante mostrar isso, porque mostra que é possível melhorar a qualidade. Tá? Não é um problema que nenhum município brasileiro conseguiu fazer, não é um problema que é impossível para a gente, que a gente está fadado ao fracasso, não. Sobral conseguiu. E tem um desempenho melhor que vários países da Europa no quinto ano, né? Então, o que Sobral fez? Foco no desenvolvimento infantil, que é aquilo que a gente vem enfatizando aqui, né? Alfabetização, quer dizer, lá em Sobral, primeiro ano, todo mundo alfabetizado. Tá? Monitorar escolas, avaliar o progresso de todos os alunos, isso é muito importante, fazer exames e monitorar. Accountability, diretores e professores são responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos seus alunos, quer dizer, você tem que cobrar desempenho. Diretores que alcançam metas são recompensados. Continuidade das políticas educacionais. Então, o mesmo grupo está no poder já há muitos anos e as políticas são continuadas. E não há grande necessidade de aumento de recursos. Tá? Foi importante o que a gente já conseguiu até agora, em termos de aumento do gasto por aluno, mas daqui para frente o problema principal é gestão, tá? Para resolver isso. E isso é confirmado pelo Roland Fryer, que é um dos principais economistas da educação aí do mundo, de Harvard. E ele fala que políticas educacionais que funcionam também não tem muito a ver com mais dinheiro, redução de tamanho de classe, mas principalmente feedback constante para os professores, usar dados e avaliações para guiar o ensino. Vocês veem que as coisas se repetem, as coisas positivas, né? Usar dados, reforço extra-classe para os alunos com mais dificuldade, aumentar o número de horas-aula efetiva para os alunos, isso é muito importante, e ter altas expectativas. Tá? No Brasil, a gente sabe que nós temos um problema de expectativas. Os professores, muitas vezes, acham que aquele aluno não vai ter condições de aprender, tem expectativas muito baixas. O aluno sabe que ele também não vai aprender, e aí fica cada vez mais difícil você melhorar a qualidade da educação. Então, para concluir, vou fazer um resumo, né? Basicamente, nós temos um nível
altíssimo. O Brasil é um outlier de desigualdade, é um dos países mais desiguais do mundo. E o que é mais triste é que não é uma desigualdade só de resultado, é uma desigualdade de oportunidades. Tá? As pessoas, dependendo de onde nascerem, vão ter trajetórias diferentes na sua vida, independente do seu esforço. Isso se deve muito ao progresso lento que a gente teve historicamente na educação. Então, a gente esqueceu da educação, basicamente, ao longo do século XX, enquanto outros países estavam universalizando. Recentemente, o acesso à educação melhorou muito, o que reduziu a desigualdade de renda. Um dos fatores, além do salário mínimo, que o Sérgio mostrou, o Bolsa Família, todos esses fatores, né, tiveram um impacto importante, inclusive sobre a mortalidade infantil, teve uma redução muito drástica, graças ao Programa Saúde da Família. Então, uma série de políticas que, para não ter uma mensagem muito pessimista, foram muito positivas nos últimos 20 anos no Brasil. A gente mudou muito o quadro social aqui no Brasil, com uma série de políticas acertadas. Tá? Mas não tivemos efeito na produtividade. Então, o país como um todo, a renda dos mais jovens não está crescendo mais do que a dos seus pais. Tá? E um dos problemas graves é a qualidade da educação. Tá? Um dos problemas mais sérios que a gente tem que enfrentar. E isso tem a ver também com a igualdade de oportunidades. Né? Desde a primeira infância, todas as crianças têm que ter oportunidades iguais. Então, o foco tem que ser no desenvolvimento infantil e na meritocracia na educação para melhorar a qualidade da educação. Esse é o que eu tinha a dizer. Obrigado.